Como vencer o medo? Esse é o nosso assunto de hoje e eu espero que você fique até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Vamos para o nosso vídeo para vermos como vamos fazer para poder vencer o medo. O que de fato vencer o medo? Para algumas pessoas o medo é um sentimento de fraqueza, de fragilidade. Aqueles que são frágeis e fracos são possuídos por esse sentimento. O medo ele é um sentimento que desperta uma sensação de alerta quando você está tendo uma percepção do desconhecido, tanto psicológica como física. Logo o medo desperta dentro de você para que você tome atitudes que não possam comprometer a sua integridade física ou emocional. Então o medo faz parte desse processo de defesa do ser humano. Porém, quando o medo é alimentado, quando você entrega os teus sentimentos ao medo, ele passa a te dominar e ao invés de ser apenas um alerta, um ponto de alerta, você se torna cativo daquele sentimento que veio em determinados momentos para dizer que algo estava errado, que você precisava ficar atento. Mas agora passou a ser o dominador da sua alma. Talvez você deve conhecer alguém que é possuído de medo, tem medo do escuro, tem medo de barata, tem medo, enfim, de inúmeras coisas. E as pessoas carregam esses medos com elas e passam a reproduzir na vida de outros. E o medo, ele se torna, de certa forma, não apenas um sensor de defesa, mas ele se torna um obstáculo na vida, para a pessoa vencer certas situações que ela deve vencer. Porém, se o medo está à frente, o medo está dominando, ela não consegue ver uma passagem para sair daquilo ou para vencer aquele obstáculo. E é sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo, mostrando para você que há possibilidades de vencer o medo. Nós temos como vencer. Porém, nós precisamos atentar para os princípios que nos orienta a ter as atitudes certas para que o medo seja vencido. Observe que Jó disse assim: aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava aconteceu. Então Jó está mostrando as suas fragilidades, que por conta do medo algo aconteceu com ele. Ele foi acometido por aquilo que ele receava acontecer. Porque o medo ele faz com que você viva situações em que você temia viver. Você observa que quando alguém tem medo do escuro, que ela entra numa zona, num local, num espaço, num cômodo onde está escuro, logo ela começa ali visualizar coisas. Ela começa a ver coisas dentro daquele ambiente e quando liga a luz, não tem nada daquilo que ela estava vendo. Porque o medo faz com que a mente crie essas ilusões, e se tornem o obstáculo para aquela pessoa. Por isso que é importante nós termos atitudes corretas para podermos vencer o medo e avançarmos adiante. Existem muitas pessoas que têm medo de fracassar na vida financeira, na vida amorosa, em todos os aspectos. Eu queria ver com você como vencer o medo. A primeira atitude que nós temos que ter para vencer o medo é deixar de ouvir ou ver aquilo que aumenta, que faz crescer, que dá força ao medo que está em nós. O medo precisa ser aquilo que ele foi posto para ser, apenas um sentimento de alerta. Se ele passar a ser algo além disso, ele vai dominar você. Então, para que eu o domine, eu preciso parar de ouvir coisas que aumentam, que fazem com que ele cresça em mim. Se você não tiver essa atitude, consequentemente, você vai ficar ouvindo coisas e vendo coisas que aumentam, que faz crescer dentro de você esse medo, ele vai continuar lhe dominando. Por isso, o primeiro passo é você parar de ouvir. Eu costumo citar como referência Davi, quando foi enfrentar Golias. Ele estava em casa e Golias passou 40 dias afrontando todo o exército de Israel. E os irmãos de Davi ouviram as afrontas. Todos aqueles que ouviram as afrontas de Golias temeram. Quando Davi chegou lá,
não tinha ouvido nada que Golias tinha falado, ele conseguiu ir e vencer a batalha, porque não ouviu. Quando nós deixamos de ouvir aquilo que nos mete medo, a gente consegue ir adiante e vencer os nossos obstáculos. Em segundo lugar, eu preciso meditar na palavra de Deus. Tem um texto no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, lê a palavra de Cristo, você recebe fé da parte de Deus para vencer o medo. E a ferramenta que vai fazer com que você vença o medo é a fé. E você só vai adquirir essa fé ouvindo, lendo, tendo contato com a palavra de Deus. Vai aumentar a sua fé, vai aumentar a sua ousadia, vai fazer com que você tenha atitudes para vencer o medo. Em terceiro lugar, é o relacionamento com Deus. Eu não tenho como vencer o medo sem a presença de Deus. A presença de Deus é que vai me dar força para eu vencer o medo, junto com a sua palavra. Se você tem um relacionamento com Deus, se a sua vida está conectada com Deus, Ele vai ser o teu baluarte. Ele vai ser a tua fortaleza, a tua sustentação. Mas se você não tem esse relacionamento, você vai estar lutando sozinho. E aí se torna mais difícil para você. Consequentemente, você vai ser tragado pelo medo. Como eu já falei, muitas pessoas estão vivendo cativas do medo, principalmente nesse período onde o mundo está sendo abalado por uma enfermidade. E se você não tiver fé para vencer tudo isso, você não vai conseguir sair do estado de pânico, de medo, de crise emocional em decorrência do medo. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, Ele nos fortalece para permanecermos diante da sua presença. Se você tiver a atitude correta, pode ter certeza de uma coisa: o medo não vai prevalecer na sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído em alguma coisa para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e dá um like, tá bom? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.